O STF e o Alexandre de Moraes, particularmente, estão fora de controle, né? Já há muito tempo que havia críticas no STF quanto à condução do Alexandre de Moraes, do inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? E outras coisas tantas que ele fez aí. Todo mundo viu o que era a Vaza-Toga ali. A Vaza-Toga, caramba, que coisa absurda aquilo, né? Direcionado totalmente a censura aos perfis da direita. Tá mais do que óbvio que Alexandre de Moraes botou o dedão na balança em 2022, tá? Agora, o que o pessoal está colocando aqui? Segundo o Cláudio Dantas, ele tem informação interna de que já é consenso dentro do STF que é preciso haver o impeachment do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes precisa sair. Eu não tenho dúvida disso. É o que eu falei para vocês. O pessoal ia chegar num ponto que ele ia ver o seguinte: ou vai todo mundo pro saco, ou a gente sacrifica o Alexandre de Moraes para tentar salvar o resto do STF. A essa altura, eu acho que teria que sacrificar o Alexandre de Moraes e o Toffoli. Mas é isso, ou então vai o STF inteiro pro saco nessa brincadeira. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes é, antes de mais nada, um burro. O cara é um idiota. Ele poderia ter destruído o Bolsonaro, destruído o bolsonarismo, exatamente como ele fez, ou tentou fazer, né? Porque a verdade é que ele não conseguiu destruir coisa nenhuma, né? Mas poderia ter prendido o Bolsonaro, feito esse inquérito todo, se ele tivesse conduzido a coisa de uma maneira boa, se ele tivesse conseguido fazer a coisa de uma maneira correta, ele tinha feito tudo isso sem abrir tantos flancos, sem deixar tantos rabos aí para fora, né? Só que o Xandão, o pessoal do STF viu que, olha só, tentar salvar esse cara não vai dar mais. Vamos entender o que o Cláudio Dantas está falando aqui, porque realmente é uma bomba aqui, ó. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então eu vou tocar aqui o Cláudio Dantas para a gente ouvir primeiro ele falando, e depois a gente comenta em cima disso. Dentro do Supremo hoje, todos concordam que Alexandre de Moraes precisa ser empichado. Por quê? Porque dentro do Supremo, eles entendem que Moraes é um psicopata. Isso me foi dito por uma fonte de dentro, de gabinete de ministro. Há uma compreensão de que ele extrapolou tudo, está fora de controle. Conversando com uma fonte minha do Judiciário, essa semana, ela me disse o seguinte, quer dizer, gente de dentro, tá, do STF, a referência ao Alexandre de Moraes foi a de que, veja, dentro do próprio STF, hoje há um certo apoio ao impeachment do Moraes. A única preocupação é que eles fazem internamente é que, poxa, um impeachment abriria aí a porta, escancararia a porta para outros impeachments e outros ministros e etc. Essa é a preocupação, não é a preocupação de que o Moraes não precise ser empichado. Não existe... todos concordam que hoje, dentro do Supremo, tá? Hoje, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Dentro do Supremo hoje, todos concordam que Alexandre de Moraes precisa ser empichado. Por quê? Porque dentro do Supremo, eles entendem que Moraes é um psicopata. Isso me foi dito por uma fonte de dentro, de gabinete de ministro. Há uma compreensão de que ele extrapolou tudo, está fora de controle. E eles só não apoiam isso publicamente porque eles têm medo de que o impeachment de Moraes abra a porteira para outros impeachments deles mesmos. Mas é só não fazer bobagem que não tem impeachment. Pois é, bastante claro o que ele falou aqui, né? E, sem dúvida, como eu falo para vocês, o STF já há algum tempo havia muita crítica à atuação do Moraes. Aconteceu no Chile. O Chile, outro dia, fez impeachment de 3 ministros do STF, né? Hoje em dia, os ministros do STF se calcam muito nisso, não, porque a gente é garantia moral, a gente não sofre impeachment aqui, e a gente vai, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia, né? Caso a esquerda não ganhe a eleição. Só que, do jeito que está a coisa, bicho, só está piorando a situação. Não tem jeito, eles estão ficando numa situação que não tem justificativa, não tem como justificar o que eles estão fazendo lá, né? Então, ainda mais sobre isso aqui, ó. STF amplia decisões sobre sigilo, sem sorteio, e entra nas eleições em meio à crise de confiança. Ou seja, esse ano a gente tem eleição, o STF manda na eleição, né? Por mais que o presidente do TSE seja o Cássio Nunes esse ano, o STF é a instância final que acaba decidindo tudo aqui nesse país. Então há um risco enorme de a gente ver um STF que não tem credibilidade nenhuma dirigindo uma eleição. E aí, o que vai sair disso? Em 2022 já teve muito dedão na balança lá para fazer o Lula ganhar. Impressionante. A começar
por tirar o Lula da cadeia. Já foi um absurdo por si só tirar o Lula da cadeia e deixar ele concorrer nas eleições de 2022, né? Ainda mais com toda a censura que teve a páginas da direita, o pessoal da direita que não conseguia fazer nada, qualquer coisa que fosse falado pela direita era imediatamente censurado, proibido, bloqueado, não podia falar nada, coisa e tal. Esse ano a gente arrisca ter a mesma coisa, né? E com o Alexandre de Moraes lá dentro de novo. E lembra, em 2027, em setembro de 2027, o Alexandre de Moraes assume a presidência do STF. Ele passa a ser... Você imaginou o nível de desgaste que vai ter para o STF nessa situação com o Alexandre de Moraes, presidente do STF, né? Aí o engraçado é isso daqui, ó. O pessoal da Folha de São Paulo está dizendo que duvidar de eleições é golpismo de Flávio Bolsonaro. E eu tenho um temor com isso daqui. Não, duvidar de eleição não é golpismo. Duvidar, todo mundo pode duvidar de eleição, todo mundo pode questionar a eleição. Por quê? Então, por exemplo, o pessoal que questionou a eleição da Venezuela estava errado? Porque não questionou a eleição da Venezuela? Que absurdo, não pode questionar a eleição, que é golpismo? Não, pode sim. Eu falo para vocês, eu não questiono o resultado das urnas em 2022 porque eu não vi evidências de fraude em 2022. Eu vi evidência de dedo na balança. Mas dedo na balança é um problema. Por quê? Porque, de fato, o STF tendeu mais para a esquerda, né, ajudou o Lula, mas você não tem como provar que isso realmente chegou no resultado suficiente. Ou seja, de repente, se não tivesse o dedão na balança, seria Lula 50,1, Bolsonaro 49,9. Né, acabou 50,9, porque botaram o dedão na balança, a 49,1. Né, ou seja, ajudou o Lula, mas não faria diferença se não tivesse. É difícil você quantificar o quanto do dedão da balança efetivamente alterou o resultado da eleição. Então, assim, eu acho que você pode questionar, lógico que pode questionar. Quando você diz que tem alguma coisa num governo que não pode ser questionado, você está no autoritarismo, meu amigo. Não tudo pode ser questionado. Qualquer coisa pode ser questionada. A decisão judicial não pode ser questionada. Pode, você pode questionar a decisão judicial, é lógico que pode, em grau de recurso e também na esfera da discussão, né, para entender o que está acontecendo e questionar. Isso tudo pode ser questionado, né? Você pode até dizer que num sistema jurídico como o brasileiro, você não pode não obedecer a uma ordem judicial. Mas não questionar? Não, questionar você pode. Duvidar, achar, esse juiz fez merda nessa coisa aqui. Vou obedecer porque é a justiça que está mandando. Mas ele fez merda, está errada essa decisão. Você pode questionar tudo. É isso que define uma democracia. Você tem o direito de questionar. Você pode questionar a urna. Não deveria ser algo tomado como golpe, como eles estão colocando aqui, né? E repara que eles já estão colocando aqui ó, que o golpe de Flávio Bolsonaro, aqui, ó, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado deixam um golpismo à mostra. Não, porque elite, autoritarismo, o capital financiou a ditadura e manda no país e não sei o que lá, que o Lula, tadinho, o Lula que está 26 anos no poder, ele é simplesmente oprimido pelo grande capital, ele que é o antissistema. Ah, porra, para com isso, pô, o Lula é o sistema, cara, tá 26 anos governando a merda desse país. Esse pessoal continua batendo nesse troço, né? Mas isso daqui fala o ponto que é importante, que eu temo que aconteça esse ano, né? Porque esse troço todo, o pessoal tá vendo que é um absurdo, mas ninguém quer perder o cargo lá, né? No STF ninguém quer perder. Repara que ele fala que o risco que o pessoal vê é que isso vai para outros ministros. E vai, tá? E vai ser inevitável. E quanto mais eles segurarem, maior vai ser essa bola quando ela sair. Maior vai ser a explosão quando ela sair. Eu, sinceramente, se fosse o pessoal da STF, fazia logo já uma substituição dos 3 ou 4 ali, para livrar a maior parte e permitir que 2027 comece só com a banda boa do STF, né? Tira Dino, Gilmar Mendes, Toffoli e Moraes e pronto, você já tem uma limpeza bastante razoável no STF, né? Os outros têm alguns questionamentos, até tem um questionamento ou outro ali ou aqui, mas não é uma coisa que justifique um processo de impeachment e coisa e tal. E aí o Flávio, quando tomar posse ano que vem, indica, né, os ministros todos aí de novo, e a gente vai ter um STF muito mais razoável no final das contas, né? Então, ou seja, a situação aqui é de degradação institucional, e a situação tende a piorar. E não pode questionar a eleição. O pessoal da Folha, olha só, essa aqui é a opinião da Folha, tá? A Folha está dizendo que é proibido questionar a eleição no Brasil, que é golpe. É golpe questionar a eleição no Brasil. Não é não, Folha. É golpe você questionar, ou você pode dizer que é um golpe se você questiona sem ter base para questionar. Isso você pode dizer até que é um golpe. Agora, se tiver base para questionar, se tiver motivo para duvidar, de novo, uso como exemplo a eleição da Venezuela.
todo mundo viu que foi fraudada aquela eleição. Então não pode questionar a eleição porque, não, questionar a eleição é golpismo contra o Maduro, ai tadinho do Maduro, só porque ele não mostrou como é que ele chegou no número, que ele pariu um número do nada lá, dizendo que ele ganhou a eleição, e não ganhou em nenhuma urna eletrônica, ele ganhou a eleição, mas o resultado final, milagrosamente, a soma de tudo deu vitória para ele, né? Uma coisa realmente fantástica. Não pode, cara. Tem que poder questionar. É muito importante poder questionar. Sim, o Flávio Bolsonaro tem o direito de questionar se as eleições brasileiras são limpas ou não.